Feito. Só para ter certeza que vocês estão vendo, eu vou acompanhar o comentário aqui se está tudo ok para não ter o equívoco de ontem, né? Nesse momento, vocês estão vendo o meu slide, por favor? Deixa eu botar aqui, visualizar. Eu ia aceitar sua solicitação, Kaline, sem som. Sem som no Instagram. Sem som no Instagram. É no Instagram ou no Facebook que está sem som? No Instagram eu não sei consertar. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar isso aqui. Vê, Kaline, por favor, se melhorou o som. Vê se melhorou o som agora para você, Kaline. Por gentileza, aqui no Instagram. Tá? No Facebook tá ok. Beleza. Eu vou ficar de olho aqui, Kaline, no Instagram. Se ficar ruim, você me fala, tá bom? O pessoal que está me acompanhando pelo Instagram e o pessoal que está me acompanhando pelo Facebook já deu ok aqui, tá tudo ok. Vamos começar a nossa brincadeira então, porque hoje tem muita coisa boa, muita coisa importante. Tá? Vale lembrar que o que eu vou dar de aula aqui para vocês agora, eu vou colocar também lá no nosso canal do Telegram, tá bom? E vou deixar uns exercícios para vocês poderem praticar também. Vou fazer o bem bolado com as duas situações. Pessoal, deixa eu puxar o comando para essa tela aqui. Opa. Pessoal, olha só. Quando eu falo de perspectiva isométrica, gente, eu preciso definir algumas regras para que nós consigamos desenvolver as práticas dessas perspectivas. Mas não é simplesmente eu chegar aqui e já começar, pessoal, isso. Eu tenho que falar algumas coisas, o porquê de algumas coisas, relembrar umas definições que eu lembro que eu fiz lá na segunda aula, tá? Depois eu vou falar da importância de um componente muito bem falado na aula anterior e que a gente vai usar muito, que é o eixo isométrico. Não sei se vocês vão lembrar que a gente fez esse eixo aí já na aula anterior. Tá bom? Então, assim, em cima desse assunto, eu vou fazer uma pequena revisão para a gente lembrar o que é o eixo isométrico e a importância dele, daí a gente já começa a prática, tá? Então, vocês acompanham aqui comigo, eu vou começar com as definições básicas. Ângulo. Imagina que eu tenho dois segmentos de reta, né? Deixa eu pegar a minha régua aqui como exemplo. Eu tenho uma reta, que pode ser a minha régua, e uma outra reta. Se eu conectar aqui, ó, essas duas réguas com uma abertura, a gente pode considerar que esses dois segmentos de reta aqui, eles estão fazendo um ângulo entre si, uma abertura em ângulo, né? E a ponta desse segmento de reta aqui, que é o que vocês podem acompanhar na tela agora, que é o encontro entre essas duas retas, a gente chama de origem, que é o vértice. Lembra que eu falei do vértice lá na aula anterior? Eu falei, galera, eu estou trazendo essas revisões, parece um assunto muito simples, mas a gente vai usar isso. Então agora eu vou começar a falar para vocês do ponto origem, que é o vértice, né? Que é o ponto de encontro entre dois traços aqui, né? Entre duas retas. Perdi o áudio no Insta. João, estão falando aqui que o áudio no Instagram não tá legal. Deixa eu ver aqui. Eu dei uma mexida aqui no sistema. Qualquer coisa você me fala. Então, pessoal, vamos passar mais um pouquinho aqui. Agora, quando eu falo do eixo isométrico, esse componente aqui, ele é muito importante. Olha só, eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? O Z ele pode ficar para baixo, pode ficar para cima, isso indifere. Vou relembrar de ontem agora. O eixo isométrico, ele faz um ângulo de 120 graus entre o Si, né? Entre o eixo X, entre o eixo Y e o eixo Z. Então, se vocês observarem, entre X e Y tem um ângulo de 120. Entre o X e o Z tem um ângulo de 120. Entre o Z e o Y também tem um ângulo de 120. Daí que vem a característica da perspectiva isométrica, né? Porque a perspectiva isométrica ela mantém o mesmo ângulo entre os três eixos. Eu comentei isso ontem também com vocês, uma pequena revisão. O pessoal do Instagram aqui, não sei o que pode estar... Vê se melhorou para mim, por favor. Eu fiz uma situação aqui, vê se melhorou. Tá? No Instagram. Então, pessoal, se eu pegar esse dado aqui, por exemplo, que vocês estão acompanhando na tela, e se eu fosse colocar ele em cima do eixo isométrico, como vocês estão enxergando aqui, o eixo isométrico ele apresenta para mim, os três eixos, ele apresenta cada uma característica diferente da peça. O eixo Z, ele indica para mim a altura da peça, né? O eixo X, ele indica para mim a largura da peça. No caso do dado, ele está apontando aqui aonde ficaria o início do desenho do dado, né? Na questão da largura. E o eixo Y, o comprimento da peça. O dado é um cubo, né? Então acaba sendo meio que parecido aí, em todos os sentidos, tá? Então, para vocês terem a noção do que eu estou falando, se eu fosse desenhar esse dado, um simples esquadro de 30 graus, né? Lembra que eu falei aqui, do maior alongamento aqui, me faz ter o 30 graus. Então, se com um simples esquadro de 30 graus eu já consigo fazer a linha do comprimento desse dado, eu já consigo fazer a linha de altura, ó,
com o esquadro de 30 graus em pé. Eu já consigo fazer a linha da largura também. Se eu tombar esse esquadro para cá, eu consigo fazer a linha da largura. E esse é o grande X dos desenhos isométricos, né? É a gente utilizar o esquadro apoiado numa régua, tá vendo? Ó, essa régua aqui que pode ser uma régua T, como também pode ser uma régua colada na sua mesa, né? E daqui a pouco eu vou entregar para vocês um brinde, um presente meu aqui para vocês, que eu vou estar mostrando como é que a gente desenvolve esses desenhos, tá? Jailton, um abraço aí, Jailton, meu querido. Matheus Matos, um abraço. Eu vou estar mostrando aqui como é que a gente faz esses desenhos utilizando ou uma régua T, como vocês podem acompanhar, ou uma régua colada na mesa. Eu vou ensinar das duas maneiras e com a prancheta também, tá bom? Mas observem que é fundamental uma régua de apoio e é fundamental o esquadro de 30 graus para que nós consigamos desenvolver uma perspectiva isométrica. Professor, eu entendi que é importante, mas eu não estou entendendo, professor, como que eu vou fazer? Aí eu falo para vocês, calma, um passo de cada vez. Primeiro vocês vão ver qual é o instrumento e como é que a gente posiciona o instrumento em cima, para obter os 3 eixos, né? Depois a gente vai usar esse instrumento para fazer o desenho. Então, um passo de cada vez. Vamos organizar o raciocínio no seguinte sentido. Primeiro, a gente vai ver o instrumento que nós vamos usar. Depois a gente vai ver como é que a gente manipula esse instrumento, como é que tomba ele para obter as linhas nos 3 eixos. E depois a gente vai aprender a desenhar. Então vamos botar nessa linha de raciocínio para não embolar o meio campo, tá? Então, pessoal, olha só. Igual eu estava falando para vocês, se eu posicionar o esquadro nessa posição, eu consigo obter o eixo Y. Se eu colocar ele nessa posição, eu consigo obter o eixo X. E se eu colocar ele nessa posição, eu consigo obter o eixo Z, né? Então é só conectar os 3 eixos. Aí depois eu vou fazer isso com vocês também passo a passo, né? Eu vou obtendo essa questão aí todinha, tá? Neio, um abraço, Neio, meu querido. Agora a gente vai fazer uma prática aí, assim, pelo menos simular uma prática desenhando o eixo isométrico que eu vou propor para vocês. Antes de eu avançar um pouquinho, vou ver se tem alguém falando comigo aqui. Ok, tudo tranquilo, beleza. Qualquer dúvida, gente, vocês falam comigo que eu vou matando ela aqui agora. Tá bom? Deixa eu puxar aqui o comando para minha tela. Aí, deixa eu puxar aqui. Captura de tela. Beleza. Então agora eu vou subir aqui essa tela de novo. Qualquer coisa vocês falam comigo. Senhores, desenhando o eixo isométrico. Então na prática, quando nós formos desenhar esse eixo isométrico, o que é que nós vamos ter que fazer? Ó? Apoiando o esquadro nessa posição, eu consigo obter o eixo Y. Se eu colocar o esquadro em pé, partindo aqui do vértice, olha o vértice aqui, que eu tenho falado com vocês, né? Se eu virar esse esquadro, pegar e tombar ele para o outro lado, né? Se eu pegar o esquadro de 30 e tombar ele para o lado de cá, eu obtenho o eixo X. E se eu colocar ele em pé, eu vou obter o eixo Z. É uma boa prática para a gente, depois vocês podem fazer a margem e a legenda, por gentileza. Na parte de cima da folha vocês podem até praticar já, desenvolvendo o eixo isométrico. Muito importante esse conhecimento ao longo aí da nossa mentoria, tá bom? E eu vou passar só um pouquinho aqui, ó. Uma coisa muito importante, isso aqui é o que eu já falei, agora eu vou chegar aqui onde interessa. Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Professor, já entendi que o eixo isométrico ele é fundamental para eu desenvolver os meus desenhos. Aonde que eu vou colocar ele na minha folha? Pessoal, quando vocês fazem a margem, quando vocês fazem a legenda, você vai ter uma área gráfica, que é a área que você vai fazer o desenho, né? Qual é o grande macete, macetinho federal, qual é o grande macete que a gente usa para poder localizar o eixo isométrico na parte mais adequada da folha? Existe uma regrinha que a gente, professor, usa dentro de sala de aula com aquelas pecinhas didáticas, né? Aquelas pecinhas de desenho técnico. Inclusive, quem não tem essas pecinhas, fica no finalzinho com bônus que eu vou ensinar vocês a fazerem essa peça em casa, tá? R$2 vocês conseguem fazer umas 5 peças para desenhar. Então fica comigo até o finalzinho. Mas enfim, quando a gente tem essa área gráfica para poder desenvolver um desenho, eu tenho que pegar minha peça, olhar a altura dela. Por exemplo, vamos supor que minha peça ela tem uma altura de 40 milímetros, né? Eu pego essa altura, eu multiplico ela por 2,5, então vai me dar aí, ó, 120 milímetros, certo? Olha o raciocínio. Minha peça ela tem uma altura de 40 milímetros, eu multiplico essa altura por 2,5, me deu 120. A partir da margem superior da folha para baixo, eu jogo 120 e faço uma linha horizontal. Aí eu já posso fazer o meu eixo isométrico em cima dessa linha, que quando eu vou desenhar a peça, eu tenho a certeza de que no desenvolvimento dela, ela não vai bater nas margens de cima. Essa certeza eu vou ter. Professor, isso dá para todas as peças? Não, gente, só para essas peças didáticas que a gente usa em escola para poder ensinar desenho técnico e tudo mais. Se você for pegar um componente da tua empresa para desenhar, isso certamente não vai dar certo, tá bom? Então isso aí é só para aqueles kitzinhos didáticos.
o material que eu liberei para vocês lá na minha página lá, que os meninos vão botar aqui agora, para vocês conhecerem mais o meu trabalho, para vocês poderem baixar o e-book. Eu vou pedir eles para colocar aqui no comentário para mim, tanto do Instagram, tanto quanto do Facebook aqui da live, para vocês poderem acessar e conhecer esse material que eu desenvolvi, essa apostila que eu escrevi, uma apostila bem refinada, bem robuscada lá pra gente, né? Vocês vão poder ter acesso lá e vão ver vários tipos de peça que vocês podem replicar aí em cima de um sabão, por exemplo, a barrinha de sabão. Depois eu vou mostrar isso também para vocês poderem executar aí tranquilamente e treinando também, tá bom? Para essas pecinhas, essa regra do 2,5 vale. Avançando mais um pouquinho, essa é a tarefa que eu passei para vocês, né? Para vocês tentarem praticar depois. E o pessoal que está comigo, mandar para mim de volta aí, para eu poder avaliar se deu tudo certinho aí. Tá bom, rapaziada? Avançando mais um pouquinho aqui. Antes de eu avançar, deixa eu ver se tem uma pergunta. Aqui, ó. Conversando com os programadores aqui, se der depois para vocês colocarem um link para mim aqui do meu Telegram e da minha página lá para eles conhecerem meu trabalho, baixar o e-book. Vocês façam esse favor para mim, por gentileza, depois. Aqui assim, né? A imagem travou? Alisson, a imagem travou. Ah, não, eu parei. Eu parei no slide aqui, quer ver? Depois fala para mim se está passando slide normal. Tá? Se não estiver passando, a gente dá um jeitinho aqui. Transição aqui. Tá bom? Qualquer coisa você me fala. Na verdade, eu parei aqui no slide. Macetinho Federal, o pessoal gostou aqui. Show de bola, Poligônio. Falei com você hoje no grupo, depois tem que conversar com você em particular, que eu tô querendo desenvolver esse projeto aí na África também. Pegar esse pessoal da África todinho aí e passar o máximo de conhecimento que der para eu passar. Beleza? Senhores, vou começar a perspectiva isométrica. Me falaram ali que tá agarrando o slide, então eu vou passar o primeiro slide aqui e eu vou pedir, tem um delayzinho, tá? Eu vou pedir um segundinho para vocês poderem me falar aí se tá chegando a imagem para vocês do slide, ok? Se estiver chegando, vocês me comentam aqui no Facebook. O pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram está me acompanhando aqui face a face. O pessoal do Facebook está me acompanhando com o slide na tela que eu estou fazendo isso em forma de aula. Então, a gente pode fazer isso bem bolado aí também. Neio, um abraço, meu amigo. Porra, saudade do tempo da Arcelói com você. Arceló Tubarão aqui, né? Saudade, meu querido. Show de bola. Beleza, tá ok. Já me falaram que tá ok aqui, então a gente vai dar continuidade. Senhores, entendemos o que é um eixo isométrico, tá? Entendemos o que é uma perspectiva isométrica. Agora existem tipos de perspectiva, vamos lá. Perspectiva isométrica de peças com elementos paralelos. Perspectiva isométrica de peças com elementos oblíquos. Perspectiva de peças com elementos circulares. Perspectiva de peças diversas com elementos diversos, né? Professor, agora você está me bugando. Você já me falou um monte de coisa, onde você apresentou um monte de tipo de perspectiva. Calma, gente, calma, vamos devagar. A perspectiva que nós estamos trabalhando é a isométrica. Dentro da isométrica, existem vários tipos de perspectiva. As mais simples, que são as paralelas, aí aumenta um pouquinho o nível de dificuldade. Nem sempre as peças vão ser bonitinhas assim, ao mundo de princesa, não vai ser assim, né? Normalmente as peças elas vão apresentar aí linhas inclinadas, elementos circulares, informações de rosca, tá? Inclusive, Delso, uma promessa que eu te fiz lá no grupo, eu vou comentar um pouquinho sobre o parafuso sextavado que você me pediu, no finalzinho a gente fala um pouquinho. Então, assim, nem sempre vai ser tão perfeitinho assim. Então é por isso que a gente vai treinar por etapas cada uma dessas peças, tá? E eu vou começar aqui pela perspectiva isométrica paralela. Primeira coisa que eu falo para vocês, é classificada como perspectiva isométrica paralela quando todas as linhas da perspectiva, elas são de alguma forma paralelas. Professor, o que é paralela mesmo? Só para eu lembrar, professor. Olha, eu tenho uma reta. Se eu colocar uma reta exatamente em cima, afastada a uma mesma distância, sem ângulo, eu tenho uma reta paralela. Se eu colocar um ângulo, eu tenho uma reta oblíqua. Quando eu falo paralela, quer dizer que a linha de baixo e a de cima, elas estão afastadas ao mesmo ângulo, né? Então, quando eu falo que eu tenho perspectiva isométrica paralela, quer dizer que todas as linhas do meu desenho é paralela ao eixo x, y e z. Ou seja, elas têm a mesma inclinação do eixo. Isso facilita demais o nosso trabalho. Vocês vão ver hoje no bônus que eu vou entregar para vocês, tá? Descer mais um pouquinho agora. Professor, beleza, tá, entendi tudo. Mas como que eu faço para entender e para visualizar se o meu desenho de fato é um desenho paralelo, se ele é um desenho oblíquo? Aí eu falo para vocês, calma, vamos devagar aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, imagina que eu coloquei aquele prisma rebaixado em cima do eixo isométrico. Essas linhas que estão em destaque aqui, que vocês estão observando, destacadas em marrom, elas são paralelas, eu destaquei para mostrar que elas são paralelas ao eixo X, olha.
elas têm a mesma inclinação do eixo X. Da mesma maneira que essas linhas destacadas em azul, elas são paralelas ao eixo Y. Percebe? Ó, essa. Eu posso dizer que essa também é. Essa aqui de baixo também é. Então essas linhas são paralelas ao eixo Y. E por fim, essas linhas são paralelas ao eixo Z. Ó. Tá vendo? Elas têm o mesmo grau e a mesma inclinação do eixo Z. Isso faz com que eu consiga classificar esse desenho como uma perspectiva isométrica paralela. Beleza? Isso aí, professor, o que eu ganho sabendo disso? Ganha que você consegue acelerar o seu processo de traçagem de uma perspectiva isométrica utilizando o esquadro, que aí é o bônus que eu vou apresentar para vocês, tá? Aí, pessoal, os passos agora para a gente desenhar uma perspectiva. Eu vou explicar para vocês duas maneiras. Quando a gente vai desenvolver uma perspectiva isométrica, você tem a técnica do bloco e você tem a técnica da linha individual. A técnica do bloco consiste em quê? Pegar as medidas máximas da peça, em lapiseira 05 você faz o bloco, o prisma, né? Que vai dar origem à peça, e vai desenhando em cada face desse bloco as faces da peça. A parte da frente dela eu desenhei aqui, a parte de cima dela eu estou desenhando aqui, ok, eu estou desenhando a parte de cima aqui, a parte da lateral esquerda ó, eu estou completando aqui nessa face. Tá? Então assim, quando eu faço pela técnica do bloco, consiste em eu desenhar um bloco inteiro, um quadradão, no caso aqui é um retângulo, e daí eu vou desenhando as faces em cima. E tem a técnica da linha individual, que é a técnica que eu particularmente mais gosto, mas aí vai de um para um, vocês vão ter que treinar isso aí e descobrir a técnica que é melhor para vocês, tá? E aí quando eu faço pela linha individual, o quê? A partir do eixo isométrico, eu faço as marcações nele, né? E eu vou fazendo linha por linha, faço a primeira linha, depois eu faço a segunda linha aqui na face superior, tá certo que é uma peça muito simples, né? Mas é só para vocês entenderem o que eu estou falando. Na face superior, fecho aqui na face lateral dela e pronto, eu tenho enegreço com lápis 2B e pronto, eu tenho a peça pronta. Eu gosto basicamente de fazer linha por linha e é aí que eu vou deixar para vocês o bônus, né, para vocês acompanharem eu fazendo essa técnica. Galera, professor, beleza, estou entendendo o que é perspectiva, eu vou te fazer uma pergunta, professor, mas não me entenda mal não que eu fiz ontem. Ainda não ficou claro para mim, professor, por que eu tenho que aprender isso? Por exemplo, eu já entendi o que é uma perspectiva, para que eu vou desenhar isso, professor? Primeiro que a prática leva à perfeição. Quanto mais vocês praticarem, mais próximo da perfeição vocês vão chegar. E segundo que, se você pratica uma, pratica duas, pratica 3, 4, 5, entra na cabeça de uma tal maneira que daqui a pouquinho você está lá no AutoCAD com a gente e eu viro para você desenhar uma perspectiva isométrica. Eu não estou falando mais grego, né? Aí eu vou estar falando um português em alto e bom tom para vocês aqui, seja aqui no Brasil, seja a galera da África que está sempre dando a moral aí comigo, tá? Pessoal da África, inclusive, quem estiver online, bota aí para mim de qual país da África vocês são, tá? Eu vi que um é da Angola, que já falou comigo aqui. E bota aí pra mim, teve um que também era de Moçambique, que falou comigo ontem, né? Vai deixando aí escrito aí pra mim, só pra eu poder dar um alô pra vocês aqui também. O pessoal do Brasil também, se quiser dar um alô aí pra mim. Professor, eu sou daqui igual ontem. Ontem tive um nobre aqui que falou, sou daqui de Ribeirão Preto, então eu vou dando um alô pra vocês aí também, tá bom? E outra coisa também, gente, se vocês estão gostando desse trabalho, eu tô sentindo o maior prazer em trazer isso pra vocês, né? E é tudo gratuito, eu não vou cobrar nada de vocês, não tem nada envolvido com isso. Mas se vocês estão gostando desse trabalho, eu te peço que faça o favor de convidar outras pessoas que vocês sabem que o desenho técnico vai fazer a mudança da trajetória da carreira dessa pessoa e que de fato ela precisa disso para executar as suas atividades no dia a dia. Convida aqui para a live, vai ser um prazer receber essa galera toda, tá bom? Eu pego o material anterior, convidei para fazer parte do meu grupo e a gente vai alinhando aí, tete a tete, tudo que já foi tratado até hoje, ninguém vai ficar no prejuízo. Passando mais um pouquinho. Pessoal, essa daqui é uma tarefa que eu vou passar na prática para vocês. Quem está comigo lá no Telegram, eu vou pedir um favorzinho para vocês poderem desenvolver usando o instrumento. Me envia uma fotinho para eu dar uma olhada se ficou legal, tá? É um treino aí para vocês. Professor, mas eu ainda não estou confiante para desenvolver uma pesquisa. Aí eu vou fazer outro convite para vocês. Entra aqui no meu grupo do Telegram, que eu vou subir agora para vocês. Daqui uns minutinhos eu vou subir um vídeo de eu fazendo essa peça aí, passo a passo, explicando cada linha que eu estou traçando, bem devagar mesmo, aí você pode ir parando o vídeo, é um videozinho de 20 minutos, mas vocês vão poder acompanhar comigo ali o passo a passo de eu desenvolvendo essa peça aí com a régua, de eu desenvolvendo ela na prancheta e de eu desenvolvendo ela com a régua em T, tá? Então vocês vão poder pegar ela das três maneiras. O que você tiver na tua casa, você pode usar para executar. Beleza, pessoal? Então a tarefinha que eu vou deixar hoje para vocês após a explicação é essa daqui. Eu vou trazer o Delcio me pediu aqui um favorzinho também, eu vou trazer uma explicação. Então a pecinha que eu vou deixar para vocês hoje é essa daqui para vocês treinarem.
Daí eu vou deixar um bônus para vocês praticarem passo a passo junto comigo, tá? Eu só não consigo fazer na live aqui o passo a passo, porque ficaria meio inviável, né? Mas eu consigo deixar já essa parte da aula gravada para vocês poderem olhar. Lá no meu Telegram vocês vão ter acesso a ela. Lá no meu YouTube vocês vão ter acesso a essa aula também. Pessoal do WhatsApp também eu vou botar lá para vocês. Então, essa galera toda vai ter acesso aí comigo. Delcio, meu querido, você pediu para mim ontem, professor, fala um pouquinho de... Deixa eu puxar o comando para a tela de cá. Opa, antes de eu avançar aqui que eu vou fazer uma ressalva pro Delcio, chegou na hora certa, meu querido. Depois lembra de acompanhar lá no Telegram, Delcio, que eu vou botar o passo a passo de eu desenvolvendo aí para vocês a perspectiva isométrica, tá? De uma peça, que é o que eu pedi como tarefinha pra galera praticar. Passo a passo com a régua. Depois acompanha lá, vai ser bem interessante para você, que já tá fazendo um monte aí para mim no grupo. Beleza? Então aqui é Delcio. Boa noite, Delcio, meu querido. Poligônio da Angola, você mesmo que eu lembrei, falou que era da Angola. Rodrigo aqui é de Ivoturucaia, lá em São Paulo, Jundiaí, São Paulo, show de bola. Tem aqui, ó, tem a Alisson também, que é de Itaquá, caramba, só os nomes grandes. Itaquaquecetuba, lá em São Paulo também, esse foi difícil de falar. Até a gente acostumar. Itaquaquecetuba, agora sim, agora tá indo bem já. Tá? Rodolfo Martins Vila Velha, meu conterrâneo aqui, ó, lá de Vila Velha, da onde eu nasci, do meu lado aqui praticamente. Show de bola. Senhores, Delcio, o que eu tinha falado para você agora, olha, eu trouxe aqui um desenho de uma... Deixa eu chamar o comando para a tela principal aqui agora. Eu tinha aqui, ó, prometido para você falou, professor, traz para mim um desenho de um parafuso sextavado. Aí eu vou trazer para vocês umas dicas sobre isso, tá? O desenho técnico de um parafuso sextavado, ele pode ser simplificado. Primeira parte, vamos entender aqui, dentro do parafuso, que ele existe, tem parafuso que ele vai ser passante, mas a caráter de pino sem rosca. Tem parafuso que vai ter uma quantidade de rosca, né, que é o que você vai fazer o trabalho de enroscar. Tem uns que vai ser rosca total, outros vão ser rosca parcial. O fato é que, imagina se eu fosse ficar desenhando filete por filete de rosca, o trabalho que ia dar. Dá para desenhar assim? Dá. Mas existe uma forma de você desenhar simplificada, né? Então, ó, por exemplo, esse parafuso sextavado aqui, ele tem rosca parcial. Então, se vocês observarem bem, a rosca ela vai pegar até mais ou menos metade do parafuso aqui. E como é que eu sei que aqui tem rosca? Porque a representação de rosca ela é feita dessa maneira, ó. Uma linha um pouquinho mais abaixo do diâmetro do parafuso. Então, só de olhar, eu já sei que esse desenho técnico aqui, dessa porca, desse parafuso, desculpa, apresenta uma rosca. Tá? Essa parte da frente aqui, essa parte da extremidade, ela apresenta um arredondamento, né, do corpo do parafuso. Então, aqui eu estou indicando, ó, um raio de 1,5 vezes o diâmetro. Então, por exemplo, nessa cotagem aqui, e nesse esquema desse parafuso, ele está indicando que o raio disso aqui, ele na verdade isso é um padrão, né? E ele está indicando para a gente que o raio é 1,5 vezes o diâmetro. Aqui eu posso fazer a cotagem dessa forma. Se o diâmetro aqui fosse 10, o raio aqui seria 15, por exemplo. É isso que quer dizer, né? Se eu fosse fazer o desenho técnico desse parafuso que vocês estão acompanhando aqui, eu poderia fazer uma linha de chamada, que é uma linha assim, ó, bem reta aqui, desce a seta apontando, né? E colocar em cima dessa linha de chamada a informação do raio, a informação que eu queira passar, exatamente para não ter que cotar dentro do próprio parafuso, né? A parte da cabeça do parafuso, aí, Delcio, é muito importante que você acompanhe isso aqui. Como é que você desenha essa parte? Se você estiver fazendo com o instrumento, o que você faz? O comprimento aqui da cabeça do parafuso, ele vai ter, aí tem as condições, né? O comprimento é 2 vezes o diâmetro, se o diâmetro é 10, o comprimento da cabeça é 20. Tá? Então, quando você for representar, se for um parafuso sextavado, a parte do sextavado ele continua o corpo, você vai fazer um risco aqui e outro risco aqui. Professor, e esse arredondamento aqui, como é que eu faço? O que você faz? Faz uma linha bem clarinha em diagonal aqui, uma linha bem clarinha em diagonal aqui e marca o ponto, que é o centro, né? Aqui você abre o compasso, bota aqui e risca ele aqui assim, ó. Aí você vai conseguir fazer esse arredondamento aqui, tá bem? Basicamente é isso. Aqui eu estou olhando a parte de cima da cabeça do parafuso, e isso aqui indica para mim que ele é um parafuso que tem rosca, né? Então esse aqui seria o desenho técnico de um parafuso com rosca parcial e algumas informações de medidas, nesse caso aqui, o desenho técnico está me informando como que eu obtenho esses valores, que é padronizado isso aqui, tá bom? Pessoal, fechamos aí a nossa mentoria de hoje, perspectiva isométrica de peças paralelas, tá? E eu aproveitei e falei como é que funciona o eixo isométrico. Agora, muito importante, eu só falei, só que essa aula ela é muito prática, tanto que ela foi bem rapidinha, ela é muito prática. Então é importantíssimo, agora deixa eu voltar para minha tela aqui, que agora vocês têm que me ver grande, né? Caralho, se você é feio pra caramba, eu vou ficar olhando pra sua cara. Vai aqui que eu vou falar uma situaçãozinha bem importante para vocês. Deixa eu fechar aqui a captura de tela.
Imagenzinha aqui boa, transição. Agora sim, agora vocês estão me vendo. É importantíssimo que nós consigamos desenhar uma perspectiva isométrica com essas características, tá? Usando os instrumentos das 3 maneiras, para dar continuidade aí na nossa mentoria. Então, se você faz parte do meu grupo lá do Telegram, do meu canal, eu te convido, se você faz parte, se você não faz parte, aliás, eu te convido para você entrar lá no meu canal, acessar o material que eu já postei lá das mentorias anteriores, né, das minhas aulas anteriores. A aula de hoje eu vou subir daqui um minutinho e vou deixar uns exercícios para vocês praticarem. E mais, além do exercício que eu vou deixar eu mesmo executando o exercício para vocês me acompanharem, porque, pessoal, eu tô com dúvida, eu não vou conseguir te perguntar. Você consegue mandar mensagem para mim, eu consigo responder, só que é muita gente falando comigo, né? Então, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou responder. Mesmo que demore um dia aí, eu respondo, tá? Se eu demorei a responder, você me perdoa, mas um diazinho aí, eu com certeza vou responder tudo. Então, se teve uma dúvida, me procura, tá? E acompanha também o vídeo que eu vou botar lá. Mais uma coisa importante, pessoal, eu não estou mais conseguindo compartilhar essa live lá nos grupos do Facebook. O Facebook está me tratando como spam, de tanto que eu estou compartilhando isso, né? Então, assim, tem um grupo aqui que eu abri, né, que vai ser Ad Group Lives, depois eu vou renomear para cursos e mentorias, né? Para vocês fazerem parte aqui, cursos e mentorias, Ad Group. Vocês entrarem ali, eu consigo fazer a live lá direcionado para nós. Então, eu já vou fazer o convite para vocês irem entrando nesse grupo lá no Facebook. A galera que está me acompanhando no Facebook, Ad Group Lives, né? Vocês vão achar esse grupo lá fácil. Tá? Eu montei ele justamente para conseguir continuar dando essas mentorias para vocês. E os tradicionais vão continuar funcionando. O nosso canal do YouTube, que os meninos estão colocando o link agora para vocês. Então quem quer pegar o link, fica um pouquinho na linha aí. O meu canal do Telegram, esse canal ele é muito importante, porque tudo que eu... professor, eu tô chegando agora, pelo amor de Deus, eu tô perdido. Pelo amor de Deus, o senhor me ajuda. Ajudo, vai lá no meu Telegram, olha o histórico de aulas que eu já botei lá e vai assistindo uma por uma, vai pegando os exercícios, vai executando, que vocês vão ficar alinhados com todo mundo que está lá dentro. Beleza, pessoal? E nosso canal do YouTube, já falei, o meu canal lá do Telegram, pra vocês entrarem lá, que os meninos já estão, os programadores já estão subindo aqui o link. E também, se vocês puderem me dar aquele ok aqui no Instagram, @profjoaobranco, _adgroup. Já me acha fácil já. Aí vocês me adicionam lá, porque eu vou fazer algumas lives no Instagram, já tem comentários com vocês também, que eu vou trazer algumas autoridades aqui pra gente conversar. Eu tô querendo trazer uma, já tô conversando com essa pessoa já tem um tempo já. Tô só pronto para bater o martelo já com ela, que eu vou trazer, especialista em lubrificação, tá? Pessoal, mas você não é professor, você também tem o conhecimento. Mas eu quero trazer um cara da área, um cara que vive isso todo dia, que tá no sangue dele. Que o que corre no sangue dele ali, ó, não é nem sangue não, é óleo, vai correndo óleo. Tanto que o cara mexe com isso. Eu tô querendo trazer ele aqui. Ele além de tudo, ele é consultor também da Lubrax, né? Então estou querendo trazer ele aqui para a gente fazer um bem bolado, pedir ele para separar um assunto interessante, o que pode, o que não pode. Então se você é da área da mecânica, vai valer a pena. Se você não é, faço convite para você conhecer também, porque o material dele é top, tá bom? Eu só estou trazendo os melhores aqui pra gente. Beleza, pessoal? Basicamente era isso. Vou dar uma olhadinha aqui agora nas perguntas, tem alguém falando comigo. Deixa eu passar aqui, ó. Rodolfo se apresentou, falou que é de Vila Velha, meu conterrâneo, nasci de lá, tô doido pra Vila Velha, ver minha família, mas tô morrendo de medo dessa pandemia. Meu pai tá beirando 60 anos, minha mãe também, então chegar lá e sei lá, eu fico morrendo de medo. Então aqui, ó, Rodrigo Fernandes, show de bola, Rodrigo, meu querido, tamo junto. Poligônio, aula boa, obrigado, Poligônio, sempre tentando trazer o melhor conteúdo para vocês. Rodolfo, eu não tenho Telegram. Ô Rodolfo, meu querido, deixa eu te falar aqui, o Telegram ele é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, tá bom? Baixou o Telegram lá no Play Store, você já instala, ele funciona muito igual ao WhatsApp. Só que ele me dá alguns recursos a mais, é por isso que eu estou usando mais o Telegram. Ele me deixa olha só o que eu falei, ele me deixa colocar uma aula lá para você e essa aula ficar no histórico, né? Por exemplo, no WhatsApp eu não consigo, se eu postar uma aula hoje e você entra depois, você perdeu essa aula. No Telegram fica em histórico, né? Então se você entrar agora, o que eu fixei como histórico, que eu estou fazendo isso, você tem a condição de acessar aí as aulas anteriores e pegar o conteúdo. Por isso que eu gosto do Telegram. Não é uma ferramenta muito usada aqui no Brasil, na Rússia porque ele é russo, né? Mas aqui no Brasil não é muito usada. Mas se vocês puderem fazer isso aí, vai ser muito interessante para a gente continuar a caminhada, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Rodolfo, Telegram. Beleza, Rodolfo? Então vale a pena, ele é um aplicativo leve, deve ter uns 40 megas só, ele é bem leve, mas ele é bem funcional, beleza? Ana Maria, estou adorando. Mãe, estou ensinando para você desenho técnico, para você cortar o cabelo aí, ó, fazendo a traçagem da perspectiva isométrica no cabelo. Minha mãe é cabeleireira, né, gente? Tá me acompanhando aqui. William, obrigado pela sua aula, professor. Vou aproveitar o fim de semana e vou praticar. Um abraço. Perfeito, William. Final de semana também vou trazer umas coisinhas para vocês aqui. Eu vou estudar um melhor horário para live, né? Vou tentar pegar um horário que ninguém não seja tão tarde assim da noite, que provavelmente vocês queiram fazer alguma coisa com a família, sair, comer alguma coisa.
Então eu vou conversar com vocês no grupo aí pra gente poder marcar a hora certinho, tá bom? Robson, obrigado, meu querido, pelo apoio aí. Eu vi que você me adicionou, dei uma olhada lá, o cara é de alta patente, o Robson, tá, gente? Robson é alta patente aqui, fácil. Rodolfo aqui, manutenção mecânica. Rodolfo, a minha estratégia é o seguinte, eu tô começando com desenho técnico, tá? Eu comecei com desenho técnico por um motivo muito específico, eu tava colocando esse curso dentro da indústria. Aí eu falei, poxa, eu vou trazer isso pra fora. Então foi por isso que eu comecei por desenho técnico. Mas eu tô querendo, minha estratégia é desenho técnico, desenho mecânico. Aí eu já vou entrar com o AutoCAD, tem um professor que tá gravando AutoCAD com a gente. Aí tô definindo isso ainda, se vai ser ele, se vai ser eu, pra mim não faz diferença, né? Mas se ele pegar o AutoCAD, o que eu vou fazer? Eu já vou migrar para outros campos. Aí eu posso pegar ou manutenção mecânica, ou eu posso pegar caldeiraria, eu vou dar uma esquentada na turma aí, ver o que o pessoal prefere. E eu já inicio a mentoria nesses setores aí também. Se eu começar a manutenção mecânica, eu vou começar lá do básico mesmo, né? Tipos de manutenção, planejamento de manutenção, ordem de serviço, daí eu já começo a falar das ferramentas, daí eu começo a falar dos componentes, dos tipos de acionamento, torquímetro, movimentação de carga, ponte rolante, amarração de carga, daí eu já começo a falar de bomba, de redutor, rolamento, instalação de rolamento, avaliação de rolamento, análise de rolamento. Eu já estou desenhando aqui como é que vai ser a mentoria já. Né, mas é porque eu faria dessa forma. Depois eu finalizo dando um brinde para vocês de alinhamento de máquina rotativa, explicando como que funciona o alinhamento a laser, por exemplo. Né? Se eu pegar manutenção mecânica, eu vou nesse caminho. Se eu pegar caldeiraria com vocês, eu vou seguir dessa maneira. Né? Eu vou começar ali falando de ferramentas de impacto, ferramenta de traçagem no plano, depois eu vou falar de... Isso antes de falar de desenho, porque você tem que falar de desenho e metrologia ainda, né? Já estou na caldeiraria em si. Traçagem no plano, planificação de peça, aí vai ser bem gostoso, porque eu vou falar aqui e vou falar com vocês. Ó, dá um pulinho no mercado aí da sua casa, pega uma caixa de papelão aí, tranquilo, e a gente vai cortar e vai fazer várias peças aí, vai fazer flange, vai fazer tubulação, vai fazer quadrado para redondo, nós vamos fazer boca de lobo, vai ter um monte de coisa que a gente vai poder desenvolver em caldeiraria. Depois eu vou começar a falar de ferramentas rotativas, ferramenta de corte, ferramenta de fixação em caldeiraria. Depois eu vou falar de ferramenta de desempenamento, técnicas de desempenamento, para daí eu começar a falar de tubulação. Então assim, minha cabeça fica fervendo assim com esses conteúdos, é tudo que eu abordava na escola. Eu tenho essa pretensão de fato de trazer para vocês. Eu só vou botar uma enquetezinha depois qual que vocês preferem, né? Qual que é mais votada aqui. Ah, professor, mas você vai conseguir falar disso tudo? Eu já tenho tudo isso desenhado já em forma de aula, né? Porque eu dava isso em aula. É claro que tem que dar uma melhorada ou outra, né? Porque aqui eu pego especialista, quem não sabe, pego todo mundo junto, né? Então tem que deixar um conteúdo bom para todo mundo. Então eu vou ter que dar uma olhada no material, botar uma animação, botar uma explicação melhor e eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais gente falando aqui comigo. Noelle, obrigado, minha querida, pela aula, conteúdo de primeira, é verdade, estou trabalhando aqui. Rodolfo, nota 1000, essa aula adorei, aprendi, perfeito. Rodolfo, você ainda não viu eu desenvolvendo na prática. Fica aqui, depois dá uma acessada lá no Telegram, ou os meninos já botaram o link do YouTube também, ou olha pelo YouTube, você que ainda não tem o Telegram, mas não deixa de baixar, Rodolfo, pelo amor de Deus, hein? Juan Mendes, parabéns pela aula. Valeu, Juan, meu querido, grande abraço. Seja bem-vindo aí com nós, eu acho que é a primeira vez que estou te vendo aqui, então seja bem-vindo com nós aqui. Isaías, maravilha, professor, tamo junto. Depois vocês que vão falar, manutenção ou caldeiraria, vocês que vão desenhar o caminho para mim, tá bom? Obrigado, professor. Ótima aula. Rodrigo aqui falando comigo. Valeu, Rodrigo. Te agradeço também por ter gostado. Conteúdo aqui que eu preparei. De grupo aqui falando. Rodolfo, muito obrigado por tudo. Tamo junto. A galera falou legal hoje comigo aqui. Pô, caldeiraria. Já tá aqui votação. Caldeiraria. Manutenção mecânica. Vai ser uma briga aqui pra gente começar, né? Quando para redondo, quadrado para redondo, tem que manjar. Mas tem uns cálculos que a gente faz. Eu vou fazer bem no passo a passo com você, eu gosto do passo a passo, você já deve ter percebido isso. Eu sempre deixo bem desenhado, passo 1, passo 2, qual é, passo 3. Eu gosto de fazer o passo a passo e explicar o porquê. É nessa pegada que eu vou tratar com vocês, né? Que aí vocês vão entender o porquê que vocês vão fazer alguns cálculos, qual é o fator de redução, o fator de dobra. Vou amar caldeiraria, perfeito. A gente vai fazer uma votaçãozinha, tá? Sai daí não, sai nada. Se não, não sai nada. Ah, entendi agora. Beleza. Pessoal, era isso por hoje. Fiquem atentos aí aos canais, seja do YouTube, seja do Telegram, que eu vou subir esse vídeo agora para vocês. Valeu, um abraço.